Hello, guys and girls, muito good morning, welcome back, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã ensolarada de muito treino, muito conhecimento para você aqui na segunda série. Muito bom dia, pessoal lá de Eliseu Martins, Oeiras, Pajeú do Piauí, Queimada Nova, ilustríssima Dene e querido diretor, todos do canal Educação e também da Secretaria de Educação. Um forte abraço e um lindo dia de trabalho a todos. Tudo bom, ilustríssimo Gabriel André, Marivânia presente aí. Simbora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que nós temos hoje como objeto do conhecimento? Bom, nós temos os modalizadores, tá? Voz passiva, texto e reading, text and reading. Sempre muito bom estarmos trabalhando as questões da prática, teoria, prática, teoria. Identificar o objetivo comunicativo e as construções. Aí nós entraremos naquele mundo das formas, né? Forma afirmativa, negativa, interrogativa, que seja, tá? Visualizar a construção estrutural das passivas, da voz passiva, questão na terceira pessoa do singular ou na primeira do plural. Nós vimos as transformações, né? Nós vimos aí que I passa para he, ou ele passa para o she. Assim, da primeira ele vai para a terceira pessoa do singular, né? Nós vimos aí algumas transformações de tempos verbais, nós vimos aí a presença do be, mais o verbo principal no particípio passado, né? Que é transformando da passiva, tá? E nós vimos em que circunstância esses itens são trabalhados. E aí, fazendo um pouquinho aí referência ao que nós temos lá no discurso direto e indireto. E por fim, resolução de questões, tá? E aqui eu deixo as tarefas para casa. Slide de 113 a 160 é a tua tarefa para casa, tá bom? Então hoje vamos aí iniciando aí a parte da tarefa para casa da aula da semana passada, que deixamos aí para vocês resolverem. Fica ligadinho, tá? Fica ligadinho porque vamos fazer isso agora. Let's do it. Bom, começando aí com Text Study and Vocabulary, né? O Text and Reading. Tá? Você tem aqui um texto informativo trazendo a ideia apresentada através do Ebola Virus Disease, né? Que é o EVD, ó. O EVD, essa sigla EVD, Ebola Virus Disease, né? Os fatos. Obviamente, pelo título, eu já consigo visualizar que vai falar sobre a doença ocasionada aí pelo vírus Ebola. Ele fala que o vírus Ebola causes, né? Ele causa, olha o conectivo. Ele causa, tá? E pode, com frequência, ó, frequentemente, ele é o quê? Fatal. Se, olha aí o nosso prefixo, né? Se não tratado. Se não tratado, ele é fatal na maioria das vezes. Outro detalhe é que ele diz que essa doença EVD, primeiramente, apareceu em 1976 em dois surtos, né? Surtos, outbreaks, né? Em dois surtos simultâneos. E aí um em Zara, Sudão, e outro em Iambuco, né? Que é a República Democrática do Congo. Ele fala desses acontecimentos num vilarejo próximo ao rio Ebola River, de onde, né, do qual deu origem ao nome. Olha lá, takes his name. Então ele fala da origem do nome
ebola. Essa doença, EVD, ela é conhecida como febre hemorrágica do ebola, né? Ela é severa e frequentemente fatal, né, em humanos. É uma doença fatal em humanos. O vírus, olha aí falando sobre a transmissão, é transmitido, de pessoas para animais selvagens e se dissemina, se espalha, né, na população através de humano para humano, a transmissão de humano para humano. A taxa de casos de fatalidade é cerca de 50%. As taxas de fatalidade, elas variam de 50% a 90% nos surtos, né, passados. Então, o texto, ele traz informações, né? Informações. Certo? Bacana até aqui? Então, vamos ver aqui. Ele continua. Posso fazer a checagem de onde foi extraído esse texto. Fonte confiado. Esse WHO é o acrônimo para a Organização Mundial da Saúde. A gente pensa que é o pronome relativo, mas não é, tá? Ele vai dizer que os primeiros surtos ocorreram em vilas remotas da África Central, próximo às florestas tropicais, tá, tropicais, mas a maioria desses surtos nessa região da África, eles envolveram circunstâncias no aparato urbano, né? Assim como em áreas rurais, né? Assim como áreas rurais. O engajamento comunitário é a chave para o controle, né, bem-sucedido desses surtos, tá? Um bom controle no que se tange aos pacotes de intervenção são chamados, né, são tidos como boas referências para esse controle, tá bom? Então, olha só, quando nós temos esses textos informativos, e ele traz aqui muitas, né, informações desde a origem, quando se deu os primeiros itens, né? Aí eu consigo visualizar, gente, olha só, eu consigo visualizar acontecimentos trazendo lá daquela época até os dias de hoje. Então, os textos, eles trabalham, Gabriel, com muita pegada de acontecimentos de Brasil e de mundo. Então, tudo aquilo que está em evidência, os conflitos, os avanços da tecnologia, da medicina, tá? As questões econômicas, as questões envolvendo os avanços ou não, né, de setores como educação, segurança, tá? Grandes descobertas, você pode ter certeza que se fazem presente nos textos. Então, eu identifiquei o texto, vou estar preparado para visualizar a primeira pergunta. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. A partir do seu conjunto de características, esse gênero textual pode ser classificado como advertisement, né, anúncio, um convite de aniversário, uma receita. Olha aqui, nós temos uma notícia. Essa notícia, ela faz aí referência desde o primeiro surgimento de surtos de ebola, não é? Desde o primeiro surgimento do surto de ebola até a origem, as taxas de mortalidade e as experiências que eles tiveram na manutenção, né, de medidas para controle dessa problemática, fazendo com que tivesse aí um sucesso, né, no quesito controle e manutenção desses surtos, que são chamados de outbreaks. Portanto, quem marca aí a letra D de dado, com certeza
sucesso absoluto para a primeira questão. Na segunda questão, que ficou para casa, ainda com relação a esse texto, ele fala sobre palavras cognatas. Nós vimos que palavras cognatas, também chamadas de palavras transparentes, né? Palavras transparentes, são palavras que elas vão manter uma grafia, uma escrita semelhante ao nosso idioma, ou igual, ou vagamente semelhante, mas que apresente o mesmo significado. Então, olhando por você tem essa questão da semelhança na escrita e no significado, só observando a grafia, você já sabe que outbreaks não vai servir, né? Illness também não, undergoing também não, e through também não. A única coisa que se aproxima do nosso idioma é essa palavra tropical, que é a resposta correta. Então, coloca aí que outbreaks quer dizer surtos, epidemias, illness, doença, tá? Lembrando que ill é a mesma coisa de sick. Então, você tem aí, ó, muito utilizadas essas palavras, né? Undergoing, que é submeter-se, e você tem through, através do qual você pode também ter essas traduções, alright? Então, segunda questão que ficou aí para responder para casa. E today is a good day, né? Hoje é um bom dia. Sempre vai ser um bom dia para nós estudarmos, tá? Então, vamos ver aqui qual é a máxima que nós vamos ter de referência para hoje. Vamos praticar. Vamos visualizar e dar uma olhadinha, né, mais perto daqueles que chamamos de modalizadores, que chamamos de modal verbs. Gente, os modal verbs, né, verbos anômalos, defectivos, eles são verbos que conseguem nos trazer uma modalidade da ação do verbo. Então, você tem aí, como por um exemplo, a possibilidade de indicar permissão, obrigatoriedade, forte necessidade. Você tem como dizer uma inabilidade. Você tem como falar em um aconselhamento, uma orientação, uma habilidade no passado, uma probabilidade sendo normal ou mais remota. Ok, Gabriel. Então, o primeiro que você vai ter que relembrar é esse mocinho aí, ó. O may, que significa posso, pode. E esse may, que significa posso e pode, você já pode até colocar que ele é um carinha que é formal, ele é mais educadinho, tá? Ele é mais formal do que o can. Então, mais formal do que o próprio can. Muito embora você observe o can, né, muito presente em filmes, séries, minisséries, tá? Pautas publicitárias. Por quê? Porque esse é um texto que é feito para impactar a vida do seu propenso público. Ele tenta se reaproximar às músicas, não é? May significa posso, pode. Ele pode ter uma indicação no que se tange à permissão formal. May I come in, teacher? Né, ó. May I come in, teacher? Eu posso entrar? May I come in, sir? Posso entrar, senhor? Né? May I? Observe aí. Ele é mais polido. Alright? Eu também posso substituir por ser permitido. Olha aí as duas substituições por verbos comuns, né? Ele pode me indicar uma probabilidade normal, uma probabilidade grande,
uma probabilidade chamada de easy. É como se eu dissesse assim, ó. Look those dark clouds. Olha só, olha aquelas nuvens escuras. It may rain today. Pode chover hoje, né? Pode chover hoje. Observe, eu estou olhando a presença de nuvens escuras, né? E aí eu estou conseguindo visualizar uma probabilidade grande, tá? Professor, então eu posso utilizar can I come in e may I come in. May I come in, se você quer demonstrar uma maior polidez, uma forma mais educada. Exatamente, Gabriel. Muito bom dia, Marivânia. Então, eu tenho aqui uma modalização. Eu tenho um modalizador. Ele vai me trazer possibilidades. Bacana até aqui? Muito bem. Professor, ele tem algum outro irmão? Tem sim. Olha o exemplo dele aí, ó. May I come in? Posso entrar? You may leave the room when you finish the task. Você pode sair quando terminar a sua prova. Você pode sair quando você terminar a prova, você pode sair. Uma permissividade, né? You are, você pode, está liberado para deixar a prova quando terminar, a sala quando terminar, né? We may see many important people. Nós podemos ver muitas pessoas importantes na conferência international, né? Na conferência internacional, né? There may be many homeless. Deve haver muitas pessoas desabrigadas com a questão do furacão, né, que aconteceu nos Estados Unidos, alagou lá muitas partes, né? Olha só, o irmão do May é o might. Esse aqui é o irmão do May e nós temos aqui a sua forma de passado, ó. Ele é o passado de may, tá? Ele é o passado do may. Olha a tradução dele aí. Podia, né? Ele pode colocar assim, podia, poderia, tá? Passado de may. Permissão formal no passado, aí ele é mais formal ainda, certo? Pode ser substituído também por esses participantes aí. Probabilidade. Agora, essa probabilidade, ela é uma probabilidade o quê? Pequena, tá? Você iria dizer assim, ó. Olha a probabilidade pequena. It's too hot today. Tá muito quente hoje. Tá muito quente hoje, né? It might rain. Podia chover para dar uma melhorada, tá? Podia chover. Tudo bem? Podia chover para dar uma melhorada. Eu já sei que é uma probabilidade pequena. Você vai também ouvir dizer que ela é uma probabilidade hard, uma probabilidade mais difícil de acontecer. Não é que não tenhamos a possibilidade de acontecer o miracle, o milagre, né? Mas isso pode acontecer. Examples of might, né? My mom said I might go to the show. A minha mãe disse que eu podia ir ao show, tá? Olha aí a permissão no passado, né? She said I was, que eu estava liberada para ir para o show, liberado para ir para o show. Might you go out alone when you were 14? Você podia sair sozinho quando você tinha 14 anos? Eu nem sonhava, né? Olha só. E esse BR-Obró, né? Exatamente. Maybe they might come for my birthday. Pode ser que eles venham para o meu aniversário, né? Pode ser que eles venham para o meu aniversário. However, I don't believe it.
Eu não acredito, eu não acredito que isso possa acontecer, mas talvez, né, dá aí uma ideia de uma probabilidade, algo mais difícil de acontecer. Bom, we might meet, nós podemos encontrar um ET no nosso jardim algum dia. Possibilidade bem complicada, né? Bem complicada, tá bom? Olha aí o Garfield dizendo, podia ser pior, né? Podia ser pior. Você observou que agora nós estamos vendo aí a presença do could, que significa podia, poderia. Ele é o passado de can. O passado de can. Esse moço, ele indica uma habilidade no passado, tá? Esse mocinho, ele pode me indicar uma permissão, tá? Ele pode me indicar um pedido, e esse pedido, ele é tido como educado, tá? Ele é tido como um pedido polido, por isso que ele é chamado de polite request. Você poderia, por favor, né? Um pedido polido, não é? Olha um exemplo aqui que eu vou dar, além desse do Garfield, que podia ser pior. Eu vou dizer que when I was younger, quando eu era mais jovem, eu conseguia correr mais rápido, né? Hoje depende do pitbull, certinho? Então, when I was younger, I could run faster. Quando eu era mais jovem, eu conseguia correr mais rápido. Não é que eu deixei de correr. Eu ainda consigo correr, só que eu não tenho a habilidade de correr tão rápido. Tá bom? Olha aí uma das possibilidades de utilização do could, tá? Could you open the door, please? Você poderia, olha aí, ó, você poderia abrir a porta, por gentileza, tá? Por gentileza. O que é que eu consigo visualizar aqui? A intenção comunicativa ao fazer o uso desse modalizador no início de uma sentença interrogativa foi, né, demonstrar, né, ó, demonstra polidez, demonstra gentileza, demonstra uma educação. Você poderia, could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por gentileza, por favor? Então, observe que ele quis demonstrar, né, essa finesse e, portanto, fez muito bom uso do could no interrogativo, indicando uma polite request. Olha aí, você às vezes vai fazer uma prova que ela vem com questões em inglês, né, completamente todas em inglês, pergunta e resposta. Então você vai lá, onde tem isso aí, ó, uma polite request, que é quando acontece no início de uma sentença interrogativa. Pronto. O should, tá? Deveria. Esse cidadão é um cara que ele indica aconselhamento, ele indica uma recomendação, ele está lá no campo da orientação, tá? Orientação, tá? Da sugestão, da reflexão, ó. You should obey your parents. Olha aí, ó. Orientando. Você deveria obedecer os seus pais. You should obey your parents, né? Você deveria obedecer os seus pais, né? Esse Garfield é uma das marcas dele, viu, Marivânia? Inclusive,
quando nós estivermos voltando a praticar textos, nós vamos verificar que muito do que se trabalha com texto, envolvendo, por exemplo, personagens, eu tenho que ter esse conhecimento. Nós trabalhamos com uma certa frequência textos envolvendo tirinhas, né? Cartoons, charges, e nós observamos que quando temos a presença desses ilustríssimos personagens, o Garfield, né? Ele é, ele é muito, mas muito irônico, ele é perspicaz, esfomeado, preguiçoso, não é? Ele confronta o dono dele constantemente. É como se ele, o Garfield, é que fosse dono, né? O tutor, né? O tutor do, 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 do cidadão lá. Outras personalidades que nós usamos aqui. Nós usamos muito a Turma da Mônica, nós vimos que são muito interessantes de serem trabalhados, né? A própria Mafalda, porque tem adaptação dela para o inglês, tá? Muito utilizado também, geralmente críticas sociais bem pontuais, né? Então, muito cuidado quando nós estamos trabalhando aí para a Enem, esses gêneros textuais que são muito, mas muito presentes no nosso dia a dia, tá? E a crítica, quando é negativa, você não deveria, tá? Example. You should answer your questions now. Você deveria responder as suas questões agora. He said we should come back tomorrow. Ele disse que deveríamos, né, voltar amanhã. Tá, ó. You should turn off your cell in classroom. Você deveria desligar o seu celular na sala de aula, né? Deveria desligar o seu celular na sala de aula. What should I do now? O que eu deveria fazer agora? You should not be so impolite. Você não deveria ser tão mal educado, tão grosso. They should not drink so much. Eles não deveriam beber dessa forma. Eles não deveriam beber tanto assim. Né? Tá fazendo aí ponderações e críticas. Bom, nós temos aqui o O2, esse cara, ele é irmão, né, da família do show. Ele é o único, ó, coloca aí, o único modal que aceita o verbo no infinitivo com to. Ele é o único modal que aceita verbo no infinitivo com to. Pra vocês terem uma ideia, olha o outro aí. Tá na família lá do should, né? Então não esquece desses detalhes, é muito bom relembrar. Olha o sinônimo dele, tá? Conselho, recomendação, sugestão, e ele é da paz. Olha só. Você deveria responder essas questões. É o mesmo, ó, should, mesma coisa. Certinho? Nesse caso aí. Bacana? Muito bem. Olha, ele disse que nós deveríamos voltar amanhã. O que foi que ele disse? Olha aí, a mesma situação. O must. Lembrando, gente, olha, lembrando que quando a gente trabalha, gente, olha só, trabalha com os modais, nós temos verbos que substituem esses modais. O should, né, ele tem esse irmão dele aí, gêmeo, que é esse O2. Perfeitamente, tá? Por exemplo, eu quero pegar o must e quero colocá-lo no passado. Aí eu vou usar, por um exemplo, o substituto dele, que é isso aqui, ó. Ficaria tinha que. Certo? Ele é a sua forma de passado, viu, pessoal? De Eliseu Martins, de Pajeú, Queimada Nova, Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, tá?
Consegue identificar isso, né? Aí, esse moço, must, ele indica obrigação, ele indica forte necessidade, ele indica uma dedução lógica, sinônimo. Olha aqui, esse moço. E é por isso que você vai ver também assim, ó, se for a terceira pessoa, e o passado dele é assim, ó. Olha aí. Se for a terceira pessoa, você consegue visualizá-la assim. Terceira do singular, né? Has to. Certo? Has to. Ó. You must see a duck. You got a flu again. Rapaz, tu gripou de novo, você deve ver, você tem que ver um médico, né? Você tem que ver um médico. Por quê? Porque você gripou de novo. Eu estou percebendo que não está bem isso. Sua imunidade deve estar baixa. Tem que consultar um médico porque isso não é normal. You must see a doc. You got a flu again. Tá? E ele poderia ser substituído com have to. Tá? Have to. Ou se fosse passado, né? Muito bem. Forte necessidade, né? Você tem que ver um médico, cara. Você gripou de novo. Tem alguma coisa que não está normal. We must respect. Nós devemos respeitar, seguir as leis de trânsito. Ou, olha aí, Gabriel, we have to. You must buy food for your children. Você tem que comprar alimentação para as suas crianças. Tudo bem, ó? Alimentação para as suas crianças. Ele parece doente. Ele tem que ir ao médico, né? He must go to the doctors. Ele tem que ir ao médico, ele está parecendo doente. The man has a latest model car and a nice big house. He must be well off, né? Ele deve ser muito bem sucedido, porque ele tem um carro de última geração e uma casa gigantesca. Susan is always sad. She must have a problem, né? Ela deve ter um problema. Ela só anda triste. Ela está sempre triste. Ela deve, olha aí, fazendo uso de uma dedução, né? Ela deve estar. O must in negative form. Você tem aí, you must study for your test, né? You must study for your test. Você não tem que estudar para suas provas. Formas proibitivas, né? Então, nós temos aí a negativa. Você não deve gritar. Você não deve gritar no hospital. Você não tem que gritar no hospital. Olha aí. Proibitivo. Tá? Você não deve ultrapassar o sinal vermelho. Você não deve ultrapassar, né? Bom? Você não deve ultrapassar esses limites. Olha só. Vamos mais adiante. Must negative form. Study. Nós vimos aí que eu poderia também colocar assim, ó. You don't have to. Olha aí. Fazendo a utilização. Tudo bem? We need not. Também poderia ser trocado para indicar uma forte necessidade. Tá? Você não precisa estudar para as suas provas. Exatamente. Dedução, não necessidade. Não é necessário. E agora aquele momento áureo, né? Nós vamos aí de teoria e agora nós vamos praticar. Observando aí, não é? Você já consegue visualizar o seguinte: qual é o gênero textual de onde foi extraído, né? Esse texto.
Será que tem aí algum modal? Então, o primeiro item que você vai raciocinar é se eu posso verificar gênero ou o tipo textual. É a primeira coisa que eu tenho que analisar. A segunda coisa que eu tenho que levar em consideração é o modal verb, tá? O modal verb foi usado. Ele foi usado para indicar que intenção comunicativa. Qual é a intencionalidade comunicativa do modal verb? E aqui eu já posso fazer a observação da utilização do can. Veio antes do sujeito, porque ele está sendo uma interrogativa, né? Can you hear me? Can you hear me? Você consegue me ouvir? Você pode me ouvir? Tá? Então, só pela a silhueta do texto, eu consigo visualizar que esse texto ele foi extraído da onde? Né? Eu já sei, professor, que pela checagem que eu posso fazer de onde foi disponibilizado, ó, eu sei que é alguma revista que trata de moda, tá? Eu sei que são notícias recorrentes e eu sei que aqui é uma magazine covers, né? Magazine covers. Eu tenho aí já o nosso, né? Já tenho aí o nosso gênero. Extraída no dia 21/10/2021. Sendo assim, o verbo modal can no texto, ele expressa dúvida, consequência, habilidade, permissão. Bom, tirando tirando a parte doida daqui, né? A parte mais crazy, você tem que raciocinar assim, ó. O que é que ele está indicando? Será que ele indica uma habilidade? E essa habilidade é uma habilidade física? Essa habilidade é uma habilidade cognitiva, tá? Ou será que ela está indicando essa permissividade do dia a dia, essa permissividade do cotidiano, por isso que ele é chamado aí de algo mais informal, próximo da nossa realidade. Quando eu digo assim, você pode me ouvir, você consegue me ouvir, eu tenho que lembrar que o verbo can ou o passado dele pode ser substituído por be able to, que é ser capaz de. Tenho que lembrar que ele pode indicar uma habilidade, eu posso ter uma permissão e eu posso também utilizar para uma probabilidade, possibilidade. Pronto, tá aí os itens que eu posso, né, tranquilamente trabalhar. Olhando lá para o você consegue me ouvir? Você consegue, você pode me ouvir? Tá? Você consegue, você pode me ouvir? Tá? Ficou claro que a intenção aí é justamente a habilidade de ouvir as questões inerentes ao que a linha ideológica que ela defende, que é o quê? As questões voltadas para a manutenção do environment, do meio ambiente. Então, você consegue me ouvir? Né? Você consegue me ouvir? Você consegue, você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Né? Ó, can you
hear me? Então, você consegue me ouvir? O verbo ouvir, né? Nos repassando aí uma habilidade. Bacana, letra C. Ainda com relação ao texto, ele vai perguntar agora: qual é o gênero textual? Percebeu? É muito recorrente esse tipo de questão, né? Esse texto pertence ao gênero. Aí nós já sabemos que lá na base, olha, aqui na base, ó, ele já me diz o gênero, ó. Tudo bem? Aqui na base, ele já me fala qual é o gênero textual. Sendo assim, resposta correta, capa de revista, gabarito correto. Nem é article, nem é o cartoon, nem é o poem, porque nós não estamos trabalhando nem com poema, nem com história em quadrinho, e muito menos com artigo, mas sim com a magazine cover, que é uma capa de revista. Tá, agora uma eu faço, a outra vocês fazem sozinhos. Vamos que vamos, né? Esse texto, ele foi extraído da onde? Ele é físico? Ele é digital? Qual é o gênero textual? Tem título? Tem subtítulo? Posso fazer a checagem, né, de onde esse texto foi extraído para termos a convicção de que ele é de uma fonte fidedigna, segura? Indo direto para a questão, olha lá. Esse texto pertence ao gênero. Será que ele é poster, recite, letter? Será que ele é news, headline? E aí? O que vocês acham? Só pelo gênero textual, né? Primeira linha que ele vem perguntando, tá? Então, olha, se você analisar, eu posso fazer a checagem do texto e aqui ele já vem me dizendo que é digital, ó. Ele já vem me dizendo que são relatos, notícias sobre os casos de Covid e de como eles podiam atingir esses 100 mil dias lá nessa região da England. Tá aqui, ó, da England. Alright? Beleza, né? Então, olhando por esse acesso, eu já sei que ele vai ser uma headline, né? Que é uma manchete de jornal. Nós temos carta, receita e pôster. Essa seria a nossa resposta correta, letra D de dado. Perfeito, senhores. O mesmo texto, a abordagem agora é sobre o verbo modal. O verbo modal, utilizado no texto, ele expressa possibilidade, permissão, obrigação ou proibição, né? Ele está perguntando o que é que ele expressa. Tá? Dá uma olhadinha para o feitio dessa questão. 2 minutos na tela, meu diretor.
All right, I'm back. Professor, os casos de COVID, Coronavirus Disease 19, eles podem atingir, bater os 100 mil dia, mas, né? A Inglaterra não vai, né, utilizar o plano B ainda. Então nós temos aqui, será que vai me indicar o quê? Uma possibilidade, né, no passado. Será? Então, para quem marcou, possibilidade. E aí, cuidado, essa possibilidade, você vai lembrar que ela é uma possibilidade mais difícil, mais remota de acontecer, que foi a manchete do jornal. Óbvio, gente, a manchete dos jornais, essas entrevistas, todas querem, obviamente, chamar a atenção do seu público. Então, ele vai colocar lá uma mensagem bem chamativa, né? Bom, outra modalidade de trabalhar é essa daqui, uma questão que eu peguei lá do material do professor Adriano, né? Uma questão que eu achei interessante. Ela aconteceu em 1996. Gente, ainda hoje nós trabalhamos com questões dessa forma. A diferença é que ele vai extrair isso de dentro de uma situação textual e ele vai te perguntar, por um exemplo, pela condição do verbo, de como é que ele se comporta quando está próximo a um verbo modal. Então, coloquei uma questão só para vocês verem aqui, ó. Aqui, você vai tirar tudo que tem S, tudo que tem ING, tudo que tem flexão de passado e tudo que tem infinitivo com to. Percebeu? Só falando das características dos modais. Então, eu vou lembrar, por um exemplo, que os verbos modais, né? Os verbos modais, ó, não são conjugados em todos os tempos verbais. Em todos os tempos verbais. Não são flexionados com S, ES e ES. Certo? Olha só para vocês terem uma ideia. Não admite verbo no infinitivo com to, exceto ao to. Só vocês terem uma ideia. Olha aí. Então, trabalhando só com as primeiras características que nós estudamos sobre os modalizadores, nós já vimos, ó. Não aceita infinitivo com to, ó. Tem que ser infinitivo sem o to. Certo? Não aceita flexão, ó. Não aceita flexão. S, ES, IES, ED, etc. Tá? Não aceita verbo no passado depois dele. Tem que estar no infinitivo sem o to. Olha aí. Não aceita nenhuma flexão, dentre elas, ó. Não aceita gerúndio. Não aceita. O verbo depois dele não pode estar com esse negócio de ING, essas coisas. Então, só pela regra, as características do modal, a gente já conseguiria tranquilo. Letra B de bolacha é a resposta correta. O verbo em questão agora, vamos lá. We can do it. We can do it, né? Podemos fazer. Podemos conseguir, tá? Podemos fazer, conseguimos fazer,
ou conseguimos realizar. We can do it. Tá? O modal em questão, você se deparou com o can. O verbo modal can no texto expressa habilidade, permissão, obrigação, proibição. Né? Então, dentro do contexto de we can do it, você já observa que quando ela disse assim, tranquilamente ela está dizendo que nós conseguimos ou nós podemos fazer. Né? Literalmente que elas conseguem fazer. Então, aí, dentro dessa realidade, obviamente, quem marcou habilidade, com certeza, ela indica isso aí. Observe agora que eu tenho, né, um texto lá de 1942, saindo de um contexto de muito, né, de muitas vitórias, e nós temos hoje uma realidade de 2020. Cuidado que ele está aqui deixando cair o quê? Né? Cuidado com o tempo. E o que que ele diz, ó? Tá? We can do it. Olha aí as mulheres. E olha aqui, nós, o que é que nós estamos falando? We can't, tá? Observe que aqui eu tenho uma habilidade. Eu tenho uma habilidade. Entretanto, aqui eu vou perceber uma inabilidade. Eu não tenho como fazer algo, tá? Inabilidade. Sendo assim, senhoritos, o verbo modal, olha aqui, ele me dá uma certa limitação. Ele me dá uma limitação de quê? De proibição, de permissão, de obrigação, de capacidade. Né? Se eu falo tranquilamente em I can swim, eu consigo nadar. Para I can't swim, eu tenho diferença. Tá? Eu tenho diferença na ideia que ele me repassa. Aqui eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade, mas aqui demonstra que eu sou incapaz. Tá? Demonstra que eu tenho essa incapacidade. Sendo assim, resposta correta, letra A, para dizer sobre essa capacidade. É? Porque lá no texto original, observe, a pessoa aqui, ela positivou, né? Ela é capaz. Aqui a pessoa está dizendo, ó, na negativa, que ela é incapaz. Poderia ser também inabilidade, tá? Ó, inabilidade. Cuidado com essa palavra. Inabilidade. A pessoa não tem habilidade para dar continuidade à execução de uma determinada modalidade de ação. Então, capacidade, resposta correta, letra A. Mesma linha de raciocínio. Este cartoon, ao mesmo tempo, ele traz o quê? Uma crítica romântica, feminista e racista, crítico e feminista, romântico e inteligente. Então, ao mesmo tempo, ele é de cunho o quê? Ele traz quais as ideias? Eu consigo visualizar, né, um tom crítico e feminista a partir do momento que ele me deu duas situações envolvendo homens e mulheres. As mulheres lá na década de 40, aquele período lá das grandes incursões militares, né? E os homens hoje, né, dizendo que não conseguem wear a mask, ou seja, não conseguem usar uma máscara, uma crítica, não é,
ao momento, né? Ao momento, fazendo aqui alusão ao momento pandêmico, né? A pandemia, né? A pandemia de Covid-19. Olha lá a máscara. O ano 2020, tá? E aí ele trouxe essa visão crítica. E é isso, gente. No segundo momento da nossa aula, é um rápido break, tá? Nós vamos continuar com mais modelos de questões. E agora, para que vocês possam praticar também, para isso nós vamos dar aqueles instantezinhos para vocês pesquisarem e treinar. É rapidão.